políticos não deveriam ser remunerados, deveriam ser custeados. O cara precisa de viajar a Brasília, o cara precisa de se deslocar, se alimentar, custeados, mas não remunerados dessa forma como é, salarial. Isso daí tirava, vamos dizer assim, incentivava os que não têm vocação para política, entraria ali só para usufruir. Pois é, mas teve uma época que o vereador, por exemplo, não ganhava. José não ganhava. Não. E adorava ser vereador, né? Era honroso. Nosso pai foi político aqui, juiz de paz e não recebia nada. Ele trabalhava que fazia casamento. Ele disse que só ganhava quando ele ia nas festas do casamento. Ele brincava, né? Tomava um vinhozinho nas festas do casamento e tal. Achava honroso, né? E a pessoa tinha outra profissão, né? Exatamente. É complicado isso, né? Essa rua Mas o Teófilo Otoni tem discursos dele defendendo a liberdade religiosa, já um discurso ecumenista, porque ele fala do direito do povo. As primeiras memórias, por exemplo, Rousseau, quando escreveu as memórias dele, né? Que ele escreveu para essa tradição de memória existe desde sempre. E em frente à nossa casa tinha um campo de futebolzinho, onde a gente ia matar as aulas da gente, e o Colégio São José, onde você dava aula. E como é que foi isso? Você era a nossa irmã que mais orientava, até como professora, né? E puxava por a gente. Ai de nós se não fosse as suas chamadas. Eu como irmã mais velha, né, de uma família grande, meus pais não davam conta sozinhos de olhar por vocês, né? De pôr para estudar, castigar, puxar as orelhas. Nós morávamos em frente ao ginásio São José, onde vocês estudavam, então, se por acaso você ou Getúlio matasse aula, lá da minha janela eu via vocês lá no campo brincando, né? E depois já sabia que tinha castigo, né? Em frente, né? Esperava castigo. Eu sempre admirei no meu pai, era o respeito que ele tinha pelas ideias, de um modo geral. Então, quando ele se casou com a minha mãe era de família tradicional católica e ele era espírita, tinha se tornado espírita, embora as origens dele fossem católicas também. Mas eles tinham uma combinação de nenhum interferir na religião dos outros. E mamãe, então, nos colocou em colégio católico, né? Ele não fazia, nunca fez uma crítica, ele gostava que a gente fosse à igreja, né? E não fazia propaganda do espiritismo com a gente. Então era porque ele respeitava aquela decisão que minha mãe tomou da gente ser católicos, né? E outra coisa que eu quero lembrar é que nossa família era muito simples. A nossa vida era muito simples. A gente tinha um par de sapatos só para ir para o colégio. E quando podia, a gente tinha uma sandalinha para ir nos aniversários. O vestido, eu tinha um vestido só, bom. Eu me lembro que minha mãe, nossa mãe, ela falava assim, o saber ninguém tira. Ela falava assim também, vão-se os anéis e ficam-se os dedos. Essa frase é muito bonita porque a gente tem que conformar e continuar lutando por qualquer que seja o tombo, né? Você falava do nosso pai com tolerância religiosa, mas veja bem, isso talvez vem do iluminismo, de onde, quando surgem os ideais maçônicos, se inspiram no iluminismo, que é exatamente falando da liberdade religiosa, do livre pensar. Eu me lembro de uma frase do Dalai Lama para aquele Dom Leonardo Boff, né, que ele perguntou qual era a melhor religião. Ele só respondeu assim, é a que faz o homem melhor. A gente pode perder tudo, terras, casas, mas o que a gente consegue pôr na cabeça, na cultura, a gente não perde nunca. E ela nos preparava, então, para ter uma independência econômica que só poderia vir da gente formar, de ter um diploma, de saber, de poder enfrentar um concurso, né?
E foi isso que me valeu na vida, os concursos que eu fiz e que me deram. E a primeira viagem da Iris que abre a rota, o caminho para as Índias? Bom, quando eu fui para o Rio de Janeiro para trabalhar, eu tinha feito um concurso de escriturário do serviço público, prestei esse concurso em Belo Horizonte. Mas as vagas lá eram muito poucas. Eu recebo um telegrama perguntando se eu aceitaria para ir para o Rio ou para São Paulo. Eu aceitei ir para o Rio de Janeiro. E lá eu poderia escolher o Ministério da Guerra ou da Agricultura. Fui primeiro lá no Ministério da Guerra. Então, chegando na sessão do pessoal, eu falei com a moça, eu estou vindo de Minas e tal, eu tenho que escolher aqui. Você até é doida, não fica aqui não, que o chefe aqui é militar, você vai ver que é terrível. Aí eu fui lá na agricultura, cheguei lá, era um advogado, era a seção de direitos e deveres, eu sempre tive assim, admiração assim, pelo direito. Depois, então, eu fui acalentando o sonho de trazer toda a família para o Rio. E arranjei para o meu irmão, o primeiro irmão que estava aqui, que era o Getúlio, né? Arranjei uma república lá para ele ficar. E de lá depois eu tive um convite para ir para Brasília, trabalhar no grupo de trabalho de Brasília, que fazia a mudança da capital. Fui trabalhar com o doutor Efilinto Epitácio Maia, né? Que foi o organizador toda a parte burocrática. E lá eu fiquei um ano, a inauguração de Brasília, eu passei lá. E depois eu voltei para o Rio de Janeiro, não quis ficar em Brasília, né? Eu tinha paixão pelo Rio, né? Tinha deixado muitas amizades e voltei novamente. Logo que ele começou a participar, coincidiu a minha ida para passar uma temporada na França, né? Quando eu voltei, logo em seguida eu me casei. Eu vi que Francisco estava mergulhado de cabeça aos pés naquele ideal, né, de trabalhar pelo fim da ditadura. Me lembro que minha mãe falou assim, vem tantos amigos de Francisco aqui estudar, ele é muito estudioso. Eram as reuniões que ele fazia lá no quarto dele, né? Então, aí eu desconfiei que tinha alguma coisa, que ele não era tão estudioso de ficar todo dia. Minha mamãe mandava a empregada levar pratos de comida lá para os pobrezinhos que estavam estudando muito, né? E quando a primeira vez que Francisco foi preso, eu já estava aqui em Teoflotone, casada, né? Quando eu tive, minha irmã me telefonou que ele tinha sido preso, né? Depois eu fui para o Rio para ajudar também lá nas providências. Estive com ele, com o Modesto da Silveira, que foi uma pessoa que... Ele era mais do que advogado, ele parecia um irmão da gente, um anjo. Ele parecia que estava sentindo da mesma maneira que a gente, aquela angústia, aquele medo, né? De acontecer alguma coisa pior com Francisco. Ele nos levou, ele acalmava, ele dava esperança. E ele nos levou lá na Ilha das Flores, né? Eu fui com a minha irmã, com Judite e ele, né? E lá, quando Francisco veio, né, nos veio, junto com vários presos políticos foram recebidos pelas famílias. Então, Francisco veio um outro rapaz. Eu me lembro muito bem de um rapaz do Rio Grande do Sul, também, que eu estava aquele militar lá, quando eu olhei, o militar era pai de um dos... Cláudio Torres, e não era brincadeira o que ele respondia, porque ele foi um dos sequestradores do embaixador americano Charles Elbrick, estadunidense, né? E como deve bater na cabeça de um coronel do Exército, exatamente o filho dele ser um dos comandantes da ação, junto ali com Gabeira, outros mais que participaram. Mas eu me lembro de uma pergunta que você me olhou assim de cima a baixo, como quem está dizendo, escuta, e como é que você está? Eu falei assim, não, eu estou inteiro, porque a gente sabia que eles, para quebrar a nossa chamada virilidade, eles faziam questão de, inclusive, dar choque no pênis do homem. Depois eu conversando com psicólogos, psicanalistas, o objetivo é exatamente esse, tirar da pessoa aquilo que ele tem de mais valioso, que caracteriza na sua sexualidade,
que é essa mesmo. Então era comum, dentre as torturas, dar raquetadas nos testículos da pessoa, por ser uma área muito dolorida, né? E efetivamente eu falei para você, não, eu estou inteiro sim, e você ficou assim aliviada, mas ainda tinha marcas roxas no meu rosto, porque aquilo só sai com 60 dias. E foi a quebra da incomunicabilidade, que durou 60 dias, foi a primeira visita que eu recebi. Realmente foi de você, Iris, e o Modesto. Eu era muito amiga de meu marido também, muito amigo de Luiz Boalli, que era o prefeito aqui. E Luiz Boalli era maçom também e era amigo de um coronel quer dizer, ficou amigo de um coronel que passou por aqui e ficou, acho que um dia ou dois em Teoflotone. Então ele foi ficou muito amigo, almoçou aqui em casa e tal. E eu vou te dar uma carta para ele pedindo. Então ele me deu essa carta, né? E aí o coronel, aí nós fomos lá conversar com ele, né? E eu fui com a Judite, né? Que era muito bonita naquele tempo, né? Ela foi muito graciosa, conversou muito com ele, chorou e tal. Aí ele falou assim, pode deixar que eu vou dar um jeito. Eu falei, pois é, esse menino. Aí eu falei assim, esse menino que foi na cabeça dos outros para ficar mexendo com revolução, em vez de cuidar dos estudos. Ele, pois é, isso mesmo. Eu falei, pois é, agora a hora que ele sair, vou ver se ele vai lá para a França, eu tenho amigos lá, ele vai ficar lá e vai tirar essas ideias da cabeça dele. Aí ele colaborou, ele deu uma refrescada lá, mandou dar uma refrescada lá para você, né? Na França, a gente tinha muitos exilados brasileiros lá, né? Então a gente ia muito lá na redação da Manchete saber notícia, a gente conversava muito, aquele pessoal dava muito informação do Brasil, coisas que às vezes nos jornais não dava, eles sabiam, né? Então a gente ia lá e naquela época também eu conhecia até Vinícius de Moraes, porque ele era amigo da família de Duda, né? A gente ficamos até no mesmo hotel uma temporada. Então ele estava lá no meio exílio também, né? Não era propriamente dizer, mas ele ficava, de vez em quando, dava umas corridas para lá, né? Quando tinha problema. Então a gente ficava sabendo como é que estava a barra aqui, né? O que tinha que fazer. Eu vi também a televisão francesa e a rádio francesa, ela dava cobertura, assim. Eu vi Dom Helder falando na televisão que se passava no Brasil, né? Ele falava francês muito bem, com aquele sotaque maravilhoso de nordestino, né? Mas ele explicava como é que estava a situação e pedia apoio, né? Da imprensa internacional. Só tem 3 regimes. A ditadura, a república, né, em que tem a figura do presidente, e a monarquia. A monarquia cai quando o rei mostra que não tem educação, não é aristocrático. O presidente cai quando muita corrupção passa a envolver seu nome, seu governo. E as ditaduras caem quando o povo deixa de ter medo. Nas cidades pequenas eles ficavam buscando, né? Buscando esquerdista, comunista. Tem famílias que tem uma amiga que queimou o marido dela tinha fama de esquerdista, ela queimou até os livros de Jorge Amado dele, queimou tudo com medo. Ele não foi preso, mas ela teve tanto medo que queimou a biblioteca dele quase toda. Até Jorge Amado, porque Jorge Amado teve um passado que ele foi comunista, né? Ela queimou tudo. Até hoje o marido dela xinga por isso. Ao mesmo tempo que eu tinha muito receio que pudesse acontecer alguma coisa grave com ele, que ele pudesse morrer, mas ao mesmo tempo eu alimentava um sentimento de orgulho dele estar nessa luta. De orgulho, talvez até de inveja de não estar também nisso, porque eu achava justa essa luta. De corpo e alma eu achava que eles tinham razão, né? Que aquela juventude tinha razão e tinha revolta de ver aquelas coisas acontecer. O Brasil está sendo levado a ter uma ditadura depois de tanta esperança de democracia, né? Então eu sentia muito orgulho dele,
ao mesmo tempo que... Mas eu não falava isso com ele, né? Porque eu não queria que ele... Porque eu tinha medo dele exagerar demais a dose, né? Mas eu, em momento nenhum, eu não censurei ele. Eu ia lá visitar e tal.